Vamos lá. Pessoal, hoje, logo mais ao meio-dia, eu vou postar no meu canal do YouTube o trabalho que nós realizamos sábado retrasado, o culto Pais e Filhos. E peço com muita responsabilidade que você, assim, com senso de responsabilidade, para hoje, assiste. Vai ser importante. Eu tenho certeza que muita coisa eu vou contribuir e esse culto vai contribuir para a vida de vocês em muitas coisas. Nós estamos com alguns projetos importantes, alguns trabalhos importantes para realmente que a palavra se cumpra em nossas vidas, nos dando uma casa firme. Uma casa firme. Depois prepara para mim essas referências, por favor. Não faz parte agora, mas separa aí para mim, por favor. As referências de ontem, tá? O quanto é importante uma casa firme. Isso, você pode ter certeza que é uma das maiores vitórias que todos nós teremos. A vitória de Deus estabelecer para nós. E nós, como cooperadores de Deus, uma casa firme. Projeta para eles. Perdoa, pois, a transgressão da tua serva, pois certamente, diga comigo, fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Casa firme, próximo versículo, por favor. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, diga comigo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como fiz para Davi, e te darei Israel. E aí tem outras referências que fala de uma casa firme. E nós precisamos buscar isso, né? E nós estamos com o projeto Casa Firme. Estruturar realmente a nossa casa, estruturar a nossa família como uma casa firme. Isso é um tesouro, isso é uma riqueza. Então, só antes de eu introduzir a palavra, por que nós vamos falar sobre isso? Porque no trabalho que nós fizemos, eu compartilhei algumas coisas importantes, né? As 5 linguagens do amor para os filhos. Se nós não entendermos isso, a linguagem do amor de cada um, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar e não vamos dar aquilo que eles necessitam e não vamos conseguir edificar uma casa firme. Como, por exemplo, no trabalho, sempre meu filho, ele carrega com ele algumas lembranças que me faz refletir, né? E uma coisa tão simples que continuamente ele trazia isso à memória, algumas coisas que nós já fizemos em família, que não exige gasto, investimento, não tem que sair, viajar, ou etc. Tudo isso é importante. Mas ele sempre trazia à memória dias que nós, para quebrarmos o protocolo,
em casa. Eles pequenos, nós colocamos um colchão na sala e assistimos um filme juntos, e muitas vezes pegou no sono e acabou dormindo na sala. Olha que coisa simples, mas continuamente ele trazia isso. Continuamente, porque isso é uma coisa que ficou registrado. Como o quê? Na linguagem do amor, isso é tempo de qualidade. Isso é tempo exclusivo. Porque todo filho precisa de tempo de qualidade. Todo filho precisa de tempo exclusivo. E aí, eu já falei para vocês da minha filha que não gostava do toque físico, e eu comecei a trabalhar com ela, para que ela não tivesse problemas aí, futuro no casamento, porque ela não era do abraço, do toque, né? E como muitos não receberam, também muitos não dão. E isso se torna um problema, e um problema sério. E eu comecei a discernir aquilo e comecei a trabalhar com ela para prepará-la, quebrar aquele bloqueio. Por que não? Por quê? Né? Então, e eu conversava e dizia, meu amor, nós precisamos vencer isso. Porque primeiro, você está numa família que tem toque físico. Segundo, se você se casar amanhã com um homem que tem essa necessidade, você vai encontrar dificuldade. Você vai ter problemas, porque ele precisa, né? E fomos trabalhando, e isso entrou dentro dela, e justamente foi o que aconteceu. Ela se casou com uma pessoa extremamente carente nesse sentido, né? Porque não teve em casa. E aí, um dos pontos muito importantes que eu quero deixar registrado é que o meu genro, na casa dele, na criação dele, ele não teve também toque físico e tempo de qualidade. Então, o que acontece? Os pais, por não receber, por não ter, não sabia dar. A mãe, a linguagem do amor da mãe era o presente. Então, ela demonstrava o seu amor através de presentes. Então, ela gostava de presentear, ela dava tudo que queria, ela dava o cartão de crédito para que ele usasse o cartão meio que à vontade. E essa mentalidade está em muitos, né? Então, isso aí justificaria dizendo assim, mas você tem tudo do bom e do melhor. Você tem vários pares de tênis, você tem o PlayStation, você tem isso, você tem aquilo outro. E ele fala que muitas vezes ele não queria isso. Ele queria atenção, ele queria um abraço, ele queria tempo de qualidade com os pais. E aí, o que acontece? Os pais têm uma casa boa num condomínio fechado. Casa com piscina, condomínio com piscina, com quadra de campo de futebol, de quadra de tênis, quadra de vôlei, quadra não sei o quê. Tem tudo isso que tem nesses condomínios aí, hoje que a gente sabe, né? Espaço à vontade. E eles moram nesse condomínio, porém, se deixasse, ele já chegou a passar quase 3 meses aqui dentro da igreja comigo. Por causa, eu tenho um alojamento aqui, é um alojamento simples, hoje pouco fico, mas eu tenho. Mas teve o tempo que eu morei 10 anos aí, todos os dias. E é simples, é de divisória. É um ambiente muito, muito, muito simples. Era literalmente para dormir mesmo. E o quarto dos meninos também, de divisória. E aí, o que fazia com que esse menino não quisesse ficar na casa dele? Porque ele tinha um quarto dele, o apartamento, quarto tipo apartamento, na casa dos pais. Ele tinha todo aquele espaço e a área de lazer na casa dos pais. Mas ele não queria ficar lá. Ele queria ficar em casa. Ele queria ficar conosco, aqui na igreja.
Por quê? Porque tinha tempo de qualidade, tempo exclusivo e tinha toque físico. Abraço, beijo. Tanto é que ele aprendeu a me abraçar e me beijar, mas não fazia com os pais. Percebe? Que coisa maligna. E às vezes a gente pode cometer esse erro, estou lutando para o teu futuro, estou lá ralando para que você possa ter o bom e o melhor, e às vezes não é isso. Isso tem que, porque esse menino, graças a Deus, ele se refugiou num lugar que foi influência boa para ele. Mas ele poderia ter se refugiado em influências ruins. Entende o que eu quero dizer? Poderia ser uma outra influência. Uma família que não fosse boa, uma família que fosse influenciar de forma negativa e prejudicar completamente a vida. Os filhos dessa família ser uma influência ruim e ter se perdido. Entendeu? Então, por isso, eu vou pedir a você, com responsabilidade, vai, assiste, você mãe, você pai, ouça, o que não serve para você, você tira. Mas sempre alguma coisa a gente vai extrair, a gente vai absorver. E faz parte, isso faz parte desse projeto que nós estamos trabalhando, esse projeto de uma casa firme, uma família estruturada. Faz parte desse processo. E você deve buscar e orar por isso, por uma casa firme. Você deve buscar por uma casa estruturada. Então, ao meio-dia, vai estar sendo postado no meu canal, e assiste, de preferência os pais, tá? De preferência os pais assistem. Por quê? Porque a ação do diabo tem sido tão devastadora nas famílias, que como nós começamos o trabalho, o primeiro abraço que eu pedi para os pais e filhos se abraçarem, pais e filhos chorando. Para pensar. Pais, era o início do trabalho. Você pede para dar um abraço e chorar, por quê? Porque tem alguma coisa ali. Existe um bloqueio ali, existe talvez uma coisa que já tomou proporções enormes. E não podemos permitir. Amém? Que horas que vai ser postado? Meio-dia. Aí você escolhe aí uma hora do dia, vai lá, assiste, e depois já entra com tudo também, nesse processo conosco. Vamos orar por uma casa firme, por uma casa firme. Senhor, me dê uma casa firme. A mensagem de hoje nós vamos fazer como um estudo, tem muita leitura para fazer, mas extremamente importante. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe. Ele disse: siga-me. Filipe, diga comigo, era de Betsaida. Diga comigo, cidade natal de André e Pedro. Então, Betsaida, Filipe, André e Pedro. Saiu de lá. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus, de Nazaré, filho de José. Natanael disse assim: Nazaré? Exclamou Natanael. Repita comigo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré? E não pense você que Natanael era um homem ruim, não. É que literalmente não se esperava nada bom de Nazaré. Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe.
Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel. Diga comigo, um homem totalmente íntegro. Olha a colocação que Jesus fez acerca de Natanael. Aí está um verdadeiro filho de Israel. Volta lá, por favor. Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Jesus enxergou isto em Natanael. Olhou e já fez essa colocação. Aí, como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que vi sobre a figueira? Que eu vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus encontrou Filipe e disse: siga-me, Filipe, não só Filipe, mas como Pedro, como André, como Natanael, saíram de cidades que o Senhor as condenou. Cidades que viram milagres extraordinários, mas que não se converteram. Por isso que, o que nós precisamos entender? O quanto é importante você desenvolver um relacionamento, desde a semana passada Deus está falando isso conosco, um relacionamento de intimidade com Deus. Relacionamento, intimidade. Porque milagre nunca converteu pessoas. Ver milagres não foi a razão pela qual muitos se converteram. Porque o Senhor vai dizer assim, quer ver? Betsaida na Bíblia foi um lugar de incredulidade. O Senhor denunciou essas cidades onde a maior parte de seus milagres foram realizados. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Jesus revelou-se amplamente às pessoas, diga comigo, e não se arrependeram. Para pensar, viram uma revolução acontecendo. E não se arrependeram. Não mudou. Por isso que a conversão, realmente, eu costumo dizer que o maior milagre dos dias atuais é o novo nascimento. Não é nenhum outro milagre, é o milagre do novo nascimento. Esse é o maior de todos. Esse sim muda a vida de uma pessoa. Uma cura, uma bênção financeira, a restauração. Queridos, isso aí você pode ser abençoado até não querer mais e daqui a pouco você já esqueceu de tudo. Já, uma coisa que Deus não fizer, se você não tiver um relacionamento com Ele, o que Ele fez já foi por água abaixo. Até porque nós temos memória curta, somos esquecidos. É raro quando realmente as pessoas carregam aquela gratidão de tudo que Deus fez. Desprezar a maior e mais importante oportunidade de suas vidas. Viram e viveram milagres, mas nada os afetou, causando mudanças. Porque arrependimento significa, diga comigo, mudança. Diga mudança de mentalidade, diga caráter, diga visão, mudança de mente, mudança na forma de pensar e de viver.
Mudança na forma. Deixa eu dizer uma coisa importante a vocês. Com muita lucidez, né, que nós precisamos, tanto eu falar como você receber. Às vezes a gente está na igreja, naquela linha da religião passada. Eu vou à missa, eu vou ao culto, porque isso alivia a minha consciência. Mas eu não tenho um relacionamento com Deus. Eu ainda não entendi por que eu venho. Eu venho para receber uma bênção, para estar bem com Deus. Não. Nós temos um relacionamento com Deus. Entendemos que eu preciso beber na fonte. Entendemos que eu preciso me reabastecer continuamente do Espírito para seguir no meu propósito, porque senão eu não vou cumprir com o meu propósito. Se entendemos que nós somos comparados a uma árvore, e uma árvore frutífera. E uma árvore, ela não produz fruto para ela comer, ela produz fruto para nós comermos, para outros comerem. Você pega agora, numa fase como daqui para frente, uma mangueira, ela dá centenas de mangas, mas ela é quem come do seu próprio fruto? Sim ou não? Nós comemos, as pessoas comem. Nós somos comparados a essa árvore. Então o que acontece? Se o que você recebe, você não recebe com entendimento, você não vai alimentar outras pessoas. Se o que você recebe, você não recebe com discernimento, com propósito, você não vai dar fruto. Está cheio de famintos, está cheio de sedentos. Se a gente observar profundamente, então, era para que a gente estivesse alimentando membros da família, era para que a gente estaria aqui com a gente, muitos familiares estariam aqui com a gente, muitos vizinhos estariam aqui com a gente, amigos, colega de trabalho, funcionário, patrão estaria com a gente, porque está cheio de famintos por aí, está cheio de sedentos. E se nós não transbordarmos daquilo que Deus tem abundado em nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo como a Bíblia ensina, que nós somos o trigo que não morreu. Porque o trigo, ele só dá muitos outros grãos de trigo quando ele morre. Ele morre para si. Não é mais só a sua vida, não é mais o eu, só a minha vida. Isso não é problema meu, aquilo não é problema meu. Não, nós somos o trigo que, assim como Jesus, que ele morreu e na sua morte produziu muitos outros trigos. E é a mesma coisa conosco. E hoje nós vamos entrar em pontos aqui profundos, tá? A pergunta sempre é no que tem se tornado, quem é e no que se tornou. Quem realmente você é? Nasceu de novo? Realmente houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamentos? Entendeu realmente que você foi chamado para dar fruto? Você foi chamado para abundar, para transbordar na vida de pessoas? Tem muita gente sedento, faminto, que vai morrer de fome. Se nós não nos tornarmos como... Eu não posso ser a figueira que Jesus amaldiçoou porque não deu fruto. Você vê, observe que o fruto de uma mangueira que não é colhido e alimentado, ele apodrece e cai. Você não faz nada com ele. O fruto que nós não damos, apodrece. Né? Outro dia nós teve uma pregação que diz que o peixe, ele apodrece pela cabeça, né? Então, a cabeça apodrece o corpo. Se nós não tivermos uma renovação da mente, essa mente, ela vai continuar a mesma e vai estragar o resto. Porque é a mesma mentalidade, é o mesmo pensamento, mesmo egoísmo, as mesmas atitudes. Então Jesus, Mateus 11, 20, 24, então Jesus começou a denunciar, olha aqui, começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria
dos seus milagres. Diga comigo, as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Por quê? Está vendo como é que milagre não muda a vida de ninguém? Ai, eu quero ver, eu preciso ver. Não, não precisa, é crer. Aí a gente vê. Primeiro nós cremos, primeiro nós nos convertemos, nós nos relacionamos com Deus, porque milagre é mentira. É mentira, não adianta. Se fosse simplesmente Israel na travessia do deserto, nunca teria murmurado. Porque quer coisas maiores do que aquele povo viu? Não viram o mar vermelho se abrir? Sim ou não? Não viram o Senhor colocar uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite para conduzi-los e protegê-los? Não viram Deus extrair água da rocha? Não viram eles vencerem batalhas extraordinárias, sol e a lua parar? Deus mandar codornizes que fazia quase 1 metro de altura por quilômetros e quilômetros para alimentar, viram tudo. Mas vivia para murmurar. Porque não é milagres. Quantos foram curados nos dias de Jesus? E não mudou nada. Teve aqueles que sim, gratos, felizes, passou a servir. Mas aqui, ó, cidades inteiras não. Não mudaram nada com os milagres. Não se converteram porque é algo pessoal. É uma transformação, transmutação, mudança de fundamento. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiró e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se com cinzas. Deixa eu dizer uma coisa, volta aqui por favor. Você sabe que esse Corazim, esse Betsaida, pode ser nós. Se muitos tivessem recebido o que você recebeu, já tinha se arrependido, estava com a boca no pó, adorando, louvando, glorificando ao Senhor. Porque você já prestou atenção que nós sempre olhamos para o que não temos, mas nos esquecemos do que já recebemos, o quanto temos sido abençoados e deveríamos estar dando? Facilmente nos tornamos ingratos. Esquecemos de tudo que Deus faz facilmente. Esse Corazim, Betsaida, pode ser nós. O Senhor está falando assim, ó, se outros, Tiró e Sidom, tivesse visto, recebido o que vocês receberam, já teria vestido de roupas de saco, cobrindo de cinto, teria se humilhado, se arrependido. E nós? Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiró e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, olha Sodoma, hein? Olha Sodoma, que foi destruída por causa do... Ela teria permanecido até hoje. Se os milagres que aconteceram em você, Cafarnaum, se as coisas que você viu tivessem acontecido em Sodoma, ela teria permanecido, não teria sido destruída. Olha que reflexão que nós precisamos fazer. Porque esse Cafarnaum pode ser nós, pode ser você, que vê e nunca muda, que vê tantas coisas, viveu tantas coisas, foi tão abençoado, nada muda. Está aí, uma fé inerte, passiva, improdutiva, acreditando que é isso que a gente vem, senta no banco da igreja, recebe a palavra, e isso, a hora que sai da porta da igreja, caiu no esquecimento. Não. Para começar, o que você recebe, você tem que reter, porque você tem que passar.
Você tem que passar. Nós precisamos estar atentos, porque se a gente achar, é uma lógica simples, tá? É uma lógica bastante simples. Se você não retém, você não ensina. Você não vai conseguir nem falar com os filhos. Amanhã Deus coloca uma alma aflita do seu lado, você não consegue falar. Você não vai transbordar na vida dessa pessoa. Você não vai alimentar essa alma sedenta. Você não vai ser um instrumento, né? Você não transborda na vida dela. Você é o canal para saciar a sede. Eu já estive onde você está. Eu já vivi o que você está vivendo. Até porque a gente aprende uma coisa. Só tem uma coisa que nos satisfaz e nos preenche. Só Jesus dentro de nós. Pode prestar atenção que você luta tanto pela casa do sonho, daqui a pouco você não está nem se suportando estar lá. Se Jesus não estiver lá, que lá está um cemitério. Um lugar. Pode prestar atenção que você compra um carro, vem a alegria nos primeiros dias. Daqui a pouco é passado. Não preenche. Hoje eu me preocupo muito, e faço esse alerta a vocês. Não vou nem falar sobre isso, eu falo ali na frente pela palavra. Vamos lá, a palavra vai falar. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Pedro, André, Natanael, Filipe saíram de Betsaida. Condenada para o Senhor, mas saiu coisa boa de lá. Entende? Agora a questão é o seguinte: se eu sou como um Pedro, um André, um Natanael e um Filipe, no meio de um lugar corrompido que o Senhor está condenando, mas tem gente que brilhou. Teve pessoas que entrou. Teve pessoas que se tornou luz. Teve pessoas que realmente o Espírito entrou. Todos esses saíram do lugar da incredulidade, mas Cafarnaum também desprezou o que recebeu de Jesus, mas eles continuaram, diga comigo, sendo luz naquele lugar. Observe que sempre é possível fazer diferente da maioria. Por isso que você tem que ter muito cuidado para não ir no curso da maioria. Não vá no curso da maioria. Seja dirigido pela palavra. E eu vou mostrar uma coisa já séria demais. Você decide o rumo que vai seguir. Você decide a mentalidade que você terá. Se você quiser ter a mesma, você vai ter e não vai mudar nada. É você que vai decidir. Não quero essa mentalidade, não quero. Referência, por favor. Alguns gregos, João 12, 20, 26, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Felipe, gregos procuraram Felipe. Por que será que os gregos procuraram Felipe? Que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Por que procuraram Felipe? Porque ouviram falar que Felipe podia levá-los até Jesus. Já parou para pensar que nós precisamos ser um Felipe? Sermos conhecidos como alguém que pode levar as pessoas até Jesus? Como ficaram sabendo que Felipe aquilo tomou? Ali tem um homem que pode levar vocês até Jesus. Você deve ser o Felipe na sua casa, no seu bairro, no seu condomínio, no seu trabalho. Que as pessoas saibam que você pode levá-las a um encontro com a coisa mais importante da vida delas. Porque, ainda que muitos tenham muito,
não tiver verdadeiramente Cristo, não tem nada. Até porque nós sabemos muito bem que nós estamos aqui de passagem. Ó. Cada respiração, nós envelhecemos um pouco mais. Cada minuto que passa, nós nos deterioramos um pouco mais. Isso só nos faz lembrar de uma coisa, que a vida aqui é passageira. Mas temos uma eternidade para enfrentar. E se você se esquecer disso, você vai viver só para essa vida. E a Bíblia diz, e eu vou ler para você já já, se a gente espera só nessa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Eu terminei ali, deixa eu ver. Procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondendo, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, diga comigo, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, o que está escrito aqui? Ficará só. O que ele está dizendo? Sua morte, porém, produzirá muitos novos trigos. Se você pensar só em você, se as tuas vontades, se você tiver a mesma mentalidade desse mundo egoísta aí fora, você vive só para si, no seu mundo, isolado. Vou viver minha vida, vou esperar um dia após o outro até Cristo me chamar. Você vive só, você não morreu para si, não morreu para suas vontades, não morreu. Qual o exemplo que Cristo nos deixou? De renúncia de si mesmo. Ele queria morrer na cruz? Ele queria passar por todo aquele processo sofredor, doloroso que ele passou? Não. Tanto é que ele disse, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Certo? Então, que seja feita a tua vontade. Passou e foi extremamente honrado, um propósito maior, muitos novos grãos, nós somos trigo, da morte desse trigo. Se esse trigo não tivesse morrido, não teria esse tanto de trigo que tem espalhado pelo mundo. Mas pela morte daquele grão de trigo, milhares de outros grãos se levantaram. Sua morte, porém, produzirá muitos novos trigos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos, diga comigo, devem estar onde eu estou. E aonde ele está? Porque existem pessoas que dizem assim, Deus está em todo lugar. A onipresença dele, sim. Mas ele não está em todos os lugares. Ele não está. E o Pai o honrará. O Pai honrará quem? Diga comigo, quem? Quem? Me servir. E servir é servir. Servir é ser esse grão que é plantado, o que Deus planta em nós, nós morremos para nós germinamos. E levantamos muitos outros grãos. Nós somos a árvore que não produz para comer do seu próprio fruto.
Nós somos a árvore que produz para alimentar outros. Se eu for uma árvore que... O que está acontecendo com o meu fruto? Caindo e apodrecendo, porque eu não estou alimentando ninguém. Ou posso ser a árvore que o Senhor diz assim, tem duas passagens assim seríssimas. A figueira que ele amaldiçoou e a outra parábola que ele diz que está ocupando o espaço inutilmente. Corta. Corta porque está ocupando o espaço. Está aí 3 anos que eu observo e essa figueira não está ocupando o espaço inutilmente, não produz. Porque nós fomos chamados para produzir. Nós temos que produzir, é o curso natural do cristão. Assim como nós falávamos essa semana, né? A nossa abundância, o nosso transbordar, a nossa prosperidade é uma coisa natural. Desde que a gente transborde. A gente doe, abençoe, levante, seja o canal, alimente. Alimente pessoas. Levante pessoas. Transborde na vida de pessoas. Eu estava dizendo essa semana que eu chamei meus filhos e disse assim para os meus filhos, eu quero que vocês sejam muito abençoados, então aprenda uma coisa. Ele já tem essa, mas eu quero intensificar, já temos esse hábito. Eu disse, eu quero que vocês escolham pessoas, que vocês transbordem na vida dessas pessoas, que vocês abençoem a vida dessas pessoas. E transbordar é com o que tem. É onde está hoje. Porque se você não transborda com o que tem, você nunca vai transbordar de uma outra forma, porque você não vai para aquilo que você não tem. A gente tem que começar com o que temos, aonde estamos. Eu disse, eu quero que vocês transbordem na vida, e quando todas as pessoas que vocês transbordar, você vai dizer a ela que você está transbordando na vida dela para que ela transborde na vida de outro. E começando pelo nosso meio. Chamei meus obreiros internos e falei a mesma coisa. Estou transbordando na vida de vocês e eu quero que vocês transbordem na vida de outros. Agora imagine se todos nós fizéssemos a mesma coisa, o quanto estaríamos abençoando, e esse ciclo de bênção transborda e Deus transborda na tua vida. Você transborda e Deus transborda na sua vida. Você transborda e Deus transborda na sua vida. E vai, e vai, e vai, e vai. Como seria? Como seria? Um fluir extraordinário. Um fluir poderoso. Geralmente a gente, é como a palavra está dizendo, a gente vive de forma egoísta. Nós vivemos de forma egoísta, pensando só em nós, só nos nossos problemas, só na nossa necessidade. Muitas vezes com a mentalidade de escassez, que eu não posso. É sempre eu não posso, eu não tenho. É uma mentalidade de escassez que não vai para a abundância. Por quê? Porque eu tenho que começar onde eu estou. Essa mentalidade tem que estar dentro de mim. Filipe se tornou um canal de bênção e salvação para Natanael. E esses gregos que estavam famintos por algo profundo. A cultura grega, tão sofisticada, considerada tão elevada, não o supria. Nada nesta vida é capaz de preencher um coração. Diga comigo, somente Jesus Cristo, que é o pão da vida. Nada. É o que eu acabei de dizer. Você pode prestar atenção? Pode prestar atenção. Essa semana eu não assisto essas coisas, é muito difícil eu ver alguma coisa em rede social, mas essa semana apareceu aí no meu celular ali no YouTube, foi olhar a minha coisa e apareceu. E aí estava tendo uma entrevista com o cantor sertanejo. Qual que é o que eu falei, gente?
Jorge Mateus. Jorge Mateus é uma das duplas, que pelo menos é o que falam, mais disparadas em sucesso aí, que mais fatura, mais vende, papapá, 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 não é? É isso, gente? Mais ou menos, né? Pelo menos falam que sim. Aí, como outro dia teve uma entrevista, com o Eduardo Costa, na Record, e o Eduardo Costa, não é que o menino está assistindo tudo não, viu? Não tem nem tempo, viu? E o Eduardo Costa falando da fama, falando do dinheiro, né? Falando de tudo aquilo, show, muitas vezes está sai de um show ali com milhares de pessoas, né? Tem toda aquela riqueza, todo aquele dinheiro, patrimônio, fazenda, avião e tal. Mas às vezes ele sai de um show e entra num quarto de hotel e pergunta: o que eu estou fazendo aqui? E o vazio toma conta, a angústia toma conta. E ele falou sobre isso, né? O homem não é nada sem Deus. Pode ter tudo e não tem nada. Vazio. E o Jorge Mateus estava falando sobre isso, né? Que, inclusive, aliás, eu não conhecia porque eu não conheço esse povo. Mas parabéns para ele. Porque ele disse assim: eu me preocupo muito com essa imagem que todo mundo quer passar nas redes sociais, de perfeição, de uma vida maravilhosa, sem dificuldade, porque isso não é real, isso não é verdadeiro. Entendeu? Isso não é real e não é verdadeiro. Ele está falando dele, né? Ele está falando do seu vazio, ele está falando da falta de liberdade, ele está falando que não preenche, não satisfaz. A própria fama traz uma escravidão, que não tem liberdade para fazer as coisas, não tem liberdade. A pandemia foi ótimo, porque põe uma máscara na cara e sai andando, né? Então, menos reconhecido, tem um pouco mais de liberdade. Então, ele estava falando sobre isso, né? Ele mesmo condenando essa perfeição que todo mundo quer passar, e hoje eu vejo isso como satânico, maligno, totalmente maligno, porque se você acompanhar redes sociais, você vai se abater, você vai se entristecer, você vai ficar oprimido, porque lá só tem milionários agora, né? Todo mundo ganha milhões todos os dias, todo mundo realiza sonhos todos os dias, todo mundo está comprando o carro importado da sua Ferrari, e agora tudo é propósito, tudo é propósito, e um propósito que não é um propósito que Cristo está à frente, mas é o propósito que o rancho tem que aparecer na frente, é o propósito que a mansão tem que aparecer, que para atrair visualização para o vídeo tem que a Ferrari aparecer na frente, um propósito totalmente satânico, maligno, que não tem nada de propósito. E quer que eu te provo isso? Vou pular a leitura que eu estava aqui. Depois você volta aqui, depois você volta nessa aí. Aliás, deixa eu ler rapidinho, aí a gente chega lá. Volta ali, André. Diga comigo. Não cheguei no ponto, tá? Já eu chego. Dei e receberão. Diga comigo. Dei e receberão. Sua dádiva lhes retornará. Diga comigo. Em boa medida, compactada, sacudida. Você sabe, né? Tanto homem como mulher sabe, está entendendo aqui. Você pega a mulher, vai para a cozinha, compacta, sacode, assenta. O homem vai para o serviço de pedreiro mesmo, né? Pega uma lata, sei lá, de areia, então vai lá, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Diga comigo em voz alta, por favor. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Ponto. Qual o padrão de medida que você está adotando? Eu não tenho, não posso, não tenho tempo, não posso, não sei o quê, eu não tenho de onde tirar, eu não coisa. Qual é o padrão de medida? Deem e receberão. Deem e receberão.
É dinheiro? Também. É tempo, amor, paciência? Também. Sua dádiva lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Qual o padrão de medida? Egoísta, avarento? Não é problema meu? Tem nada a ver com isso, a vida de cada um e de cada um? Os problemas de cada um já tem os meus. E aí, como é que eu vou transbordar? Como é que eu quero que Deus me use para eu transbordar? Porque é no que eu tô, na medida que eu tenho, na medida que eu estou. Senão eu nunca vou pôr uma maior. Se esperamos em Cristo só nessa vida, diga comigo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Até porque, como disse, nós já estamos de passagem. Nós sabemos que o nosso tempo aqui, ele é passageiro, nós estamos de passagem, ele é curto. Agora, diga comigo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha agora. Diga comigo, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e ostentação do quê? Não provém do Pai, mas do mundo. Você já prestou atenção que todo vídeo hoje, e todo mundo com propósito, tem cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens? É só a base de ostentação de bens? Os caras, para atrair visualizações lá que vendeu o produto dele, então o que eles precisam fazer? Ele tem que postar a realização do sonho dele, do carro dele, ele tem da Ferrari dele, ele tem que postar o rancho, a casa, a mansão nova, enfim, e tudo isso é propósito. Tudo isso é propósito. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Somente ostentação de bens. Então, o propósito, simplesmente, as pessoas não veem pelo que eu tenho, não pelo que eu sou, o que está dentro de mim, mas sim pelo que eu tenho. E aí deixando um monte de gente frustrado, infeliz, porque a vida do outro é perfeita. Ele não tem problema, ele transborda o tempo todo. Flui de uma forma que dinheiro jorra na casa, na vida. E no final de tudo, realmente, será que está com o nome escrito no livro da vida? E está usando realmente para o propósito certo? Realmente é o propósito certo? Ama as almas? Ou há um interesse? Ou só quer utilizar como isca para vender produto? E você pode prestar atenção, volta aqui por favor. Você vê como a Bíblia é sábia, né? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, só cobiça da carne, só em busca do que satisfaz a carne, só, e a carne não satisfaz, por isso que não tem limite, está sempre buscando alguma coisa, e não para, e não para, e não para, porque a carne não tem limite. Cobiça dos olhos, e diga comigo, ostentação de bens. Isso aqui é verdade? É real? Não precisa nem ser espiritual para ver que é isso aqui exatamente o que acontece. Não provém do Pai, mas do mundo. E não tem nada a ver com você ter.
Não tem nada a ver. Você pode ser uma pessoa extra... Os homens mais ricos que já houve foram homens de Deus. Você vê que hoje nós estamos na era, nunca se teve tanto bilionário no mundo como agora. Nunca. Mas nenhum ainda chegou perto de um homem de Deus. A exemplo de Salomão. E tantos outros como Jó. E tantos outros que foram riquíssimos, mas servindo ao Senhor, ao propósito certo. Num propósito certo. O mundo e sua cobiça, diga comigo, passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça vai passar, como já está passando. E a gente precisa muito cuidado, porque se você prestar atenção, outro dia nós falávamos sobre isso, né? Você já detectou, você já prestou atenção que você fala de um produto ou de alguma coisa, daqui a pouco está aparecendo na tela do seu celular? Já prestou atenção ou não? Ou não, ainda não detectaram isso? Quem nunca detectou isso, por favor? Quem já detectou isso? Levanta a mão, por favor. Espera aí, isso é normal? Isso é normal? Você fala, conversa com alguém e daqui a pouco já está aparecendo na sua tela? Por isso que a Bíblia diz, quando a gente olha, há alguns anos atrás que a gente estudava o Apocalipse e falava do governo do anticristo, que não haveria o que o anticristo não soubesse. Não haveria nada que ele não soubesse a nosso respeito. Hoje a gente entende que está mais fácil do que nunca. Você pode, como não compra, não vende, não negocia, não tem onde esconder. Onde se esconde? Não tem onde esconder. Você vê que através de um aparelho celular, e que estão ampliando isso, né, já está em testes avançados para você estar conectado à rede em você, isso já está em andamento. Isso aí não vai mais 2, 3 anos aí, 4 anos no máximo, já começa esse processo. Né? Para agora a conexão ser no homem. No homem. Porque muita coisa seria simplificado, como eu disse outro dia, né? Já existem os testes, porque implantando o chip no homem, o que você faria hoje pelo seu computador ou pelo seu celular, você está em você já está conectado à rede. Então, espera aí, deixa eu Google, pesquisa sobre determinado assunto. Clique, já aparece para você. Entendeu? E aí, imagine, insere o que quer, sabe tudo, te controla do jeito que quer. Até porque se você não sabe tudo que você hoje compartilha em qualquer das redes sociais, seja WhatsApp, Instagram, YouTube, seja tudo, Telegram, tudo que você, são informações suas que já estão todas sendo armazenadas. Todas, já conhece você, seu perfil, conhece você quase que melhor que você. Tudo isso já está totalmente armazenado. E tudo preparado para a manifestação do governo do anticristo. A humanidade não se dá conta disso. Aí todo mundo entrar, numa boa. Eu acho que deve ser por isso que chama rede, né? Vai pegar todo mundo de uma vez. Vai, ó, qual peixe? Pegou, está pronto, está fisgado. É sério. E se nós não estivermos realmente vivendo a palavra, escondidos em Deus, nos relacionamos com Deus, nós não vamos ver nada. Vamos entrar.
normalmente como a humanidade toda. E se não formos os diferentes, porque no meio de Betsaida, saiu Natanael, que não se contaminou. Saiu André, saiu Pedro, que não se contaminou. Que foram luz, como nós lemos. Que nós sejamos essa luz. As cidades foram condenadas, mas eles foram tirados de lá. Né? Como Ló em Sodoma e Gomorra, como Noé, que a Bíblia diz que andava com Deus. Andava com Deus, não é cria em Deus, andava com Deus. Justo, reto e andava com Deus. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se, diga comigo, inimigo de Deus. Pode passar. Fomos chamados para uma vida elevada, para vivermos num padrão alto, valores, princípios do reino. E isso vai exigir decisões sacrificiais para a nossa carne. Diga comigo, negue-se a si mesmo, que foi o que Jesus fez e nos ensinou. Negar a si mesmo. Se nós não negamos a si mesmo, como diz, se o trigo não morre, como é que ele vai nascer outros trigos? Não nasce, porque você vai viver só para você. E morrer é morrer para as suas vontades, para um bem maior. Esses homens saíram e transbordaram para o reino, morreram para a velha vida, renovaram suas mentes e viveram de forma elevada. 1 Coríntios 15, 36 diz, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Segue, por favor. Deixou como exemplo a mensagem que a única maneira eficaz e vitoriosa de viver, servindo e servir a Jesus, é servir ao propósito do reino. Só assim seremos honrados. Deus nos chamou para um propósito. E Deus tem pressa. Nós estamos num tempo que nós não temos tempo para brincar. Nós estamos vendo as coisas tomando uma proporção assustadora. Olha o que aconteceu, quanto imaginávamos que nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo esse ano, com uma situação dessa pandemia que atingiu o mundo. Para a honra e a glória do Senhor, Deus nos guardou. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Deus guardou, Deus proveu, Deus mandou a provisão, a proteção, a prosperidade. Tem muita gente terminando o ano e dizendo que é disparado o melhor ano. Porque Deus quer mostrar, confie em mim, não confie no mundo. Dependa de mim, não dependa do mundo. Coloca a sua confiança em mim, não no mundo, porque o mundo é isso aí. No mundo tem muita gente perecendo. Muita gente que partiu. Muita gente que não se levanta mais. Essa pandemia deixa uma destruição. Deixa ou não deixa? Tem gente que não se levanta mais, essa é a realidade. Tem gente que só a misericórdia de Deus. Mas Deus guardou, Deus nos protegeu. Quantos partiram da pandemia, nós estamos aqui, guardados, protegidos. Quantos pegaram a mesma praga, mas não teve poder sobre a tua vida? É verdade ou não é? Tem gente que sabe que pegou e tem gente que sabe que não pegou. Tem gente que imagina que pegou, mas não teve efeito sobre a tua vida. Quando levou uma multidão, não sei nem os números, sabe os números já? Mais ou menos? 140 mil pessoas. Isso nós estamos falando aqui, Brasil. Se for levar a nível mundial, quantos estavam salvos? O inferno está gargalo aberto, tomando de guti-guti. Você é do tempo do guti-guti? É? Quem é do tempo do guti-guti? Quem não é do tempo do guti-guti? Não é? Precisa ensinar para os meninos, gente. Os meninos novos não sabem o que é guti-guti. É quando a gente tinha que tomar é quando a gente tinha que tomar
às vezes um remédio que era ruim e tal. Aí a mãe falava assim, não, vai, é guti-guti. O guti-guti era o... Não era? Toma de uma vez, né? De uma vez. E aí depois você corria com a aguinha para poder amenizar. Então, é o que está acontecendo. Mas isso só mostra uma coisa, que nós estamos seguros somente em Deus. No propósito de Deus. Deus vai guardar os seus, Deus vai livrar os seus, Deus vai continuar abençoando os seus, Deus vai continuar prosperando os seus. Mas nós precisamos estar no propósito, nós precisamos abundar, nós precisamos ser o trigo que morre, nós precisamos ser a árvore que dá fruto. Porque ela não vai ser cortada, ela está aí porque ela tem um propósito, ela vai alimentar. Ele derrama sobre nós para que nós derramamos sobre a vida das pessoas. Nazaré não tinha expressão, era considerado um lugar impossível de se sair um grande líder. E saiu a melhor coisa do mundo. Deus levanta grandes líderes de qualquer lugar. Jesus saiu de Nazaré, o lugar menor, provavelmente de gente que nunca fez algo que alguém pudesse desejar. E saiu a melhor coisa desse mundo de lá. E você vê que Deus pode levantar onde Ele quiser. Quando decidimos sair e fazer diferente de tudo e todos, construímos uma vida que vale ser vivida. Referência, a favor? Tiago, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. E volto a dizer, fruto alguém come dele. E não somos nós mesmos. Nós comemos daquilo que o Senhor derrama sobre nós e nós produzimos. Nós somos os primeiros frutos. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí, diga comigo, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Será que o Senhor pode olhar para você e dizer isso? Olhar para nós? Aí há um verdadeiro cristão, em quem não há falsidade. Aí é verdade. Aí a integridade. Aí a honestidade. Será que Deus pode olhar para nós, olharia aqui para esse ambiente e diria, aí há um verdadeiro cristão? Foi o que o Senhor disse de Natanael. E Natanael que saiu de Betsaida, cidade condenada por Jesus. Isso deve mexer conosco. Porque, como sempre falamos, não é o que nós fazemos aqui na igreja. O Senhor sabe que não há falsidade, é fora da igreja. Se você é verdadeiro na sua particularidade, consciência, atitudes, palavras, quando ninguém está te vendo, né? É como uma mensagem que há um tempo atrás nós trouxemos. Será que, se você tivesse o poder de ser invisível, você faria a mesma coisa que você faz? Seria o mesmo? Se você fosse invisível, faria as mesmas coisas? Pegasse um anel assim, colocasse e falasse assim, esse anel tem o poder de te deixar invisível. Sumiu. E aí? O que você faria? Seria a mesma? Olharia para os mesmos lugares, iria nos mesmos lugares, faria as mesmas coisas, tocaria nas mesmas coisas? Ou haveria uma mudança?
Irmãos, deixe de pensar como crianças com respeito ao mal. Mas sejam crianças. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quem nasce tem que crescer. Não basta nascer. Tem que crescer. E se não cresce, está errado. Até porque Deus não vai nos tratar como crianças quando Ele entende que já não somos mais crianças ou já passamos da hora de amadurecer, de sermos adultos. Não somos mais enganadores, e sim homens e mulheres transformados, sinceros, íntegros, honestos, verdadeiros, fiéis, tementes a Deus. Temos um coração puro, nossas intenções e motivações são puras. Eu colocaria uma interrogação aqui. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Diga comigo, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Busquem primeiro, o reino, a vontade de Deus, estar na justiça de Deus, andar à luz da palavra, e tudo que você necessita será dado. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia, os problemas de hoje. Você não vai resolver os problemas de amanhã hoje. Os de hoje é os de hoje, de amanhã é de amanhã. E a gente vai rompendo, buscando agradar a Deus cada dia mais. Buscar o reino, o governo de Deus, porque o reino quer dizer buscar o governo de Deus, que o reino começa aqui. O Senhor diz que o reino não está aqui nem ali, está dentro de vós. Olha como é sério isso. Como eu entrar na glória do Senhor, no reino de Deus. Ele está aqui, não está aqui nem lá, Ele está dentro de nós. E é isso que nós precisamos entender e buscar isso com profundidade, para não viver uma vida rasa, superficial, egoístas, vivendo só para nós, autocentrados, Não morri, o trigo não morreu. O que fruto eu tenho produzido? Nenhum. Sou uma árvore que o fruto está caindo, apodrecendo tudo. Ou não estou dando nenhum mesmo, Não se limite, porém, a ouvir a palavra. Diga comigo, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. A gente não pode ignorar. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Eu tenho ouvido a palavra, ok. É uma frase que nós falamos essa semana, Se o que você aprendeu, você não colocou em prática, é porque não aprendeu. Que se tivesse aprendido, estava colocando em prática. Então não importa o lugar, as coisas que vivemos, e sim como vamos viver de agora em diante. Você saiu de Betsaida? Betsaida já saiu de você? Porque lembre-se que o povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Sabia? A gente pode sair do mundo e o mundo não sair de nós. A gente pode sair de algum lugar e o lugar está aí, dentro de nós. Você já saiu de Nazaré? Nazaré saiu de você? Porque tem que sair. É como a Bíblia fala de Jacó, Jacó, por que Jacó lutou com o anjo? Sabe o que é Jacó, Jacó é enganador. O nome dele é enganador e é o que
ele fez. Por que ele lutou com o anjo de Deus, depois de estar muito tempo com Deus, e dizia, eu não te deixo enquanto não me abençoar? Porque ele estava lutando realmente pela bênção do Senhor para que o Jacó saísse dele. O enganador saísse dele. E tanto é que Deus mudou o nome dele e colocou de Israel, campeão com Deus. Aquela luta para o Jacó sair dele, o transformou num campeão com Deus. Em Israel. Porque às vezes é uma luta. É uma luta para o Jacó sair de dentro de nós. É uma guerra. O Jacó está aí, a gente está na presença de Deus há muito tempo, mas o Jacó está acompanhando. Já fomos abençoados, temos experiências com Deus, mas o Jacó está aí dentro. E Natanael, a colocação que o Senhor fez a Natanael foi a mesma do sonho de Jacó. Tem aí alguma referência junto. Betsaida representa o lugar de incredulidade, dureza de coração, arrogância, rejeição às coisas de Deus, ingratidão após ter desfrutado de milagres. Nazaré representa o lugar da estagnação, inércia, falta de progresso, lugar pequeno, estreito, rasteiro, sem nenhuma relevância. Tiago 1,26, se algum de vocês afirma ser religioso, diga comigo, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. É o que eu sempre digo, tá? Cuidado, porque a palavra religião, todo mundo tem algo como algo maravilhoso, não tem nada de maravilhoso, a Bíblia não fala sobre isso. Aí, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos. Diga comigo, cuidar dos órfãos. Por que eu estou pedindo para você assistir ao meio-dia o vídeo, o culto do Pais e Filhos? Porque eu estou dando estatísticas. Eu mesmo fiquei assustado. 71%, 65%, 80%, 60%, 50% dos casos de gravidez precoce, de estupradores, de detentos, presos, consumo de drogas, ausência de escola, estou dando lá. Tudo de um sentimento de orfandade. Filhos de pais ausentes. Está lá, estatística, isso é estudo. Por que seguir esse caminho? Alguns literalmente por não ter pai, outros por terem pais, mas pais ausentes. E se perderam no caminho. Você vê o tanto que é sério. Então, um órfão pode estar pertinho. Pode estar pertinho. Muitos de vocês cresceram com um sentimento de orfandade. Com ausência de pai, com ausência de mãe. Tinha pai e tinha mãe, mas não pai e mãe presente, cuidando, dando amor, tempo de qualidade, tempo de exclusividade. Tempo de qualidade é tempo de exclusividade. Toque físico, presente, ato de serviço. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Diga comigo, em suas dificuldades. Então, quantos estão aí? Órfãos e viúvas. Órfãos de pais vivos e viúvas de maridos vivos. Está cheio. É cuidar, socorrer, amparar, abençoar, ouvir, aconselhar. E não se deixar, diga comigo, e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelo mundo, não, porque também não adianta cuidar de órfão e de viúva e se corromper pelo mundo. Não adianta. Mas nós nos fazemos pais espirituais. Eu sou um pai espiritual de vocês. A igreja é uma mãe espiritual de vocês.
para cuidar de vocês. Nós não temos mais desculpas para que, eu não tive, poxa, mas agora eu tenho. Agora eu tenho. Há momentos que a gente fala assim, eu não tive do meu pai, eu não tive. Eu falava sobre isso outro dia, eu também não tive do meu. Mas eu aproveitei todas as formas, meu pai também não teve, meu pai também foi uma vítima. O que não pode acontecer é a gente começar a formar vítimas de vítimas de vítimas de vítimas de vítimas de vítimas. Entende? Por que hoje eu não tenho nenhum sentimento negativo em relação a tudo que aconteceu na minha família, as perdas, as dores, todos os traumas, não tenho. Porque hoje eu tenho esse olhar. Ele também não teve. Ele também não recebeu. Como é que ele vai dar o que não recebeu? Não tinha Cristo. E com tudo que ele não deu, eu falo isso na coisa, eu senti falta demais do meu pai. E o que eu fiz? Eu lutei de todas as formas para que os meus não sentissem a minha. Então foi positivo. Foi extremamente positivo. O que eu não recebi, eu dei. Eu fiz. Entende? Então nós temos condições. Eu não tive, não, mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho meu pai espiritual, me lembro que é pelo Espírito. Agora que eu descobri que tem até livro escrito dessa coisa, mas eu, menino, pelo Espírito, o Espírito Santo me levou a fazer aquela oração. Você tem pai, você tem mãe, mas seu pai e sua mãe não podem fazer nada por você. Então, eu disse ao Senhor, Senhor, eu me faço órfão. Eu tenho pai, eu tenho mãe, mas meu pai e minha mãe não podem fazer nada por mim, então eu estou me fazendo órfão, estou me fazendo viúva. Me adote, cuida de mim, faça por mim o que os meus pais não puderam fazer. E Deus te abraça, Deus te ensina. O que eu sei hoje eu não aprendi com eles. Por mais que minha mãe lutou dentro do que ela tinha para dar, entende? Não basta sair fisicamente, geograficamente, é preciso uma mudança de mentalidade, né? Porque a gente sai de Betsaida ou sai de Cafarnaum, sai geograficamente. Ou sai do Egito, sai geograficamente, mas e aí? Saiu de nós? Saiu de dentro de nós de verdade? E o Jacó? Saiu de dentro de nós? Porque às vezes nós temos que travar essa guerra mesmo. Vou falar de Jacó já. Estou terminando já. O mais importante entre vocês, diga comigo, deve ser servo dos outros. Isso está certo no mundo? É assim no mundo? O que as pessoas querem? Só ser servidas. Quem quer ser importante, quem quer ser grande, a Bíblia diz que seja servo. Quem será o maior? O que mais serve. Quanto mais você serve, mais você cresce. Esse é o segredo. Qual é o propósito de Deus comigo? Servir. Eu sirvo a Deus, mas como é que a gente serve a Deus se a gente não serve ao próximo? Não tem jeito. Nós servimos o propósito. Eu não descobri meu propósito, seu propósito é servir. Se você entender isso, seu propósito é servir. E às vezes você vai crescer, prosperar, avançar servindo, abundando na vida dos outros. E às vezes é abundando aquilo que você tem, que Deus te deu como conhecimento, que você pode ajudar muita gente, que Deus te deu como talento, que você pode ajudar muita gente, que Deus te deu como dom, que você pode ajudar muita gente, que Deus tem derramado sobre você e você pode ajudar muita gente. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Esse é o mais importante. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o exemplo que nós devemos seguir. Desaprender, desconstruir padrões, comportamentos, mentalidades.
Eu falei de Jacó. Jacó queria se livrar definitivamente do enganador e foi até as últimas consequências para sair de Jacó. Jacó saiu dele. Jacó era o caráter deformado. Jacó era o suplantador, o enganador que ainda estava dentro dele. E ele lutou para que aquilo saísse dentro dele. Tanto é que o texto bíblico de Gênesis, se não me engano, 33, ele foi ferido para aquela mudança, mas saiu, mudou. Porque ali foi mudado o nome dele. Saiu daquela luta um campeão com Deus. O Senhor mudou o seu nome e isso representa uma mudança de caráter. Sua identidade foi mudada. O enganador ficou para sempre no Val de Jaboque. Foi para o mar do esquecimento. Acabou. Acabou. Ficou lá. Caiu lá. Eliminado, destruído. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Grave a palavra que eu acabei de dizer a você. Caiu para sempre no mar do esquecimento. Sabe o que você tem que fazer? Pega os traumas, os bloqueios, pega o Jacó, o enganador, o suplantador, pega aquele medo, aquele trauma do passado. Visualiza aí na tua mente o mar. Visualiza isso. O mar. Aquele... ou mar ou um rio. Visualiza. Sabe o que você tem que fazer? Pegar o teu passado, pegar o Jacó, que ainda luta dentro de você, pegar o trauma, o bloqueio, o complexo, pegar aquilo que você viveu, né, os abusos, pegar o sentimento de incapacidade, de impossibilidade, e jogar de uma vez por todas nesse mar. Lançar de uma vez por todas nele. E deixar ir embora. É o mar do esquecimento. O que você vai jogar nesse mar do esquecimento? Que não pode mais te acompanhar. O velho homem, a velha natureza. Um homem com a mentalidade de escassez, avarento, miserável, egoísta. O covarde, o mentiroso. Aquele que diz eu não tive em casa, eu não tive apoio, eu não tive ajuda, eu não tive ensinamento, eu não tive exemplo. Não, está na hora de se libertar de tudo isso. Joga lá e se liberta de uma vez por todas. Pega tudo isso num ato de fé e lança no mar do esquecimento. E deixa isso descer às profundezas, desaparecer.
desaparecer da sua vida de uma vez por todas, o que você vai jogar lá? O que você vai lançar lá? O que é? O que é? Medo? Trauma? O que você viveu do passado? Complexo? Abuso? O que é? Quais os bloqueios que você tem? Joga lá. E diga aí, eu estou jogando no mar do esquecimento. Diga, eu estou jogando no mar do esquecimento. Eu estou jogando no mar do esquecimento. O que você está jogando lá? Diga. Diga, isso aí não pode te acompanhar mais. Em nome de Jesus. Luta contra o Jacó, que vai sair o Israel, o campeão com Deus. Então luta. E que o Jacó sai de você. Sai definitivamente dentro de você. E que entre o Israel, o campeão com Deus, aquele vitorioso que vai viver coisas novas, que Deus tem um propósito lindo, que vai transbordar, vai ser uma árvore frutífera a partir de hoje, que você vai, aqui essa árvore que vai alimentar muitas pessoas, vão comer do fruto, porque está cheio de famintos, está cheio de sedentos, que Deus quer te usar para você alimentar, saciar a sede, saciar a fome. Você vai ser o grão de trigo que está sendo lançado na terra e tem que morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar outros grãos. Quantos grãos de trigo você vai dar? Porque quando você morre para suas vontades, realmente para o egoísmo, para o individualismo, eu estou preocupado com a minha vida, o resto não é problema meu. É nosso. Nós somos cristãos. E Deus quer nos usar como árvore frutífera para alimentar, para socorrer, para suprir a necessidade de outros. Que você possa dizer, eu passei pelo que você está passando, eu tenho a saída para você. Eu sei o que pode te preencher, te fazer feliz, realizada. E não importa de onde você saiu, talvez você saiu de uma Betsaida. Talvez você é aquele que saiu de Nazaré, igual Jesus. Pode sair alguma coisa de Nazaré? Pode. Pode. Pode sair algo extraordinário de Nazaré. Pode. Pode sim. Então, acredite nisso. Pode sair algo poderoso. Não importa de onde você saiu. Só se coloque na posição, eis-me aqui, Senhor. Me usa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Nós somos uma família. Vamos ser pais. Pais espirituais. Mães espirituais. Vamos cuidar de filhos espirituais. Vamos. Se levante como pai. Tem órfãos para você cuidar. Tem viúvas para você amparar. Seja um pai, seja uma mãe espiritual. Coloca a última referência aqui para mim. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, diga comigo, e nos encarregou. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. Deus nos trouxe de volta
através de Cristo, Deus nos trouxe de volta para si. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Olha isso. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Está encarregado isso. Levar outros à reconciliação. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, diga comigo, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Está vendo? Deus te chamou para um propósito. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Seja um embaixador de Cristo. Seja esse instrumento. Seja um pai espiritual, uma mãe espiritual. Deixa Deus te usar. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo te ajude a você cumprir com o seu propósito. E o propósito maior é servir. Diga ao Espírito Santo que você quer abundar, transbordar na vida de outras pessoas. Mas para você transbordar, você precisa dele. Para que ele transborde em você. Para que ele abunde em você. Diga a ele, muda minha mente, muda minha mentalidade. Muda, Espírito Santo. Eu quero ser como Jesus, que não se esperava muito, não esperava nada de Nazaré e saiu a melhor coisa que poderia existir de Nazaré. Eu quero ser como Natanael, como Filipe, como André, como Pedro, que saiu de Betsaida, no meio de um lugar que o Senhor condenou, saiu coisas boas, homens que foram luz. Fala com Ele, diga, me usa, Senhor, me usa. Eu quero, Senhor, eu preciso. Eu quero cumprir com o meu chamado, eu quero cumprir com o meu propósito, eu quero ser um instrumento, Senhor. Eu quero ser essa árvore que dá fruto. Você pode ter certeza que você vai transbordar. Deus vai te abençoar para você transbordar. Deus vai derramar sobre a tua vida para você transbordar e transbordar cada vez mais. Em tudo e em todas as áreas. Deus vai derramar unção, graça, poder, conhecimento, prosperidade para você transbordar. Deus vai derramar sobre você alegria, força, saúde, para você transbordar. Tem um propósito, Ele quer que você transborde. Ele quer você transbordando para a glória dEle. Aleluia, aleluia, creia nisso. E diga ao Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Eu preciso disso, Espírito Santo, eu quero cumprir com o meu propósito. Sabe quem vai ser o maior? Aquele que serve. Quem quer ser grande, sirva, seja servo. Diga a Deus, eis-me aqui, eu quero ser servo, eu quero servir. Eu quero ser um canal. Se o Senhor me deu essa missão de ser um embaixador do Senhor, um representante, eu quero cumprir, Senhor. Eu quero trazer muitos outros a se reconciliar com o Senhor. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser esse pai espiritual, essa mãe espiritual. Está cheio de órfãos. Lá fora está cheio de órfãos. A orfandade mata, a orfandade destrói. O diabo tem destruído vidas por essa sensação de orfandade. Seja um pai espiritual, seja uma mãe espiritual. Ajude a cuidar. As estatísticas mostram que aonde está toda essa deformidade, essa disfunção, está a ausência de pais. Então seja de muitos, não só dos seus, não só dos seus filhos, mas adote pessoas, seja pai espiritual, mãe espiritual, para cuidar de órfãos e viúvas perdidas.
está cheio de jovens, está cheio de gente já de idade, com sentimento de orfandade, sentindo órfão e viúva. Seja você, diga a Deus: eis-me aqui, Senhor, me usa para isso, Senhor. Eu vou adotar, eu vou cuidar, eu vou ser o pai espiritual de muitos órfãos e viúvas que estão perdidos aí fora. Eu vou ser pai espiritual. Eu quero cuidar, eu quero alimentar, eu quero socorrer, eu quero ser a árvore que dá fruto. Eu não vou comer do meu próprio fruto, eu quero que as pessoas comam do fruto que há em mim. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, fala melhor. Fala, Espírito Santo. E que ela possa transbordar. Diga isso a Ele: eu quero transbordar, Senhor. Eu quero transbordar na vida dos outros. Então derrame sobre a minha vida, para que eu possa transbordar na vida do próximo. Para que eu possa transbordar no Teu reino, na Tua obra, Senhor. Transborde na minha vida, Senhor. E você vai começar onde você está. Você vai começar com o que você tem. Porque você já tem o suficiente para começar. Saia daqui decidido a ser um Natanael, que Deus olha e diz: ali há um homem, uma mulher em que não há hipocrisia. Ali há um verdadeiro filho de Israel, em que não há hipocrisia. Seja um Filipe, seja um Natanael, seja um Pedro. Saia daqui decidido a ser um pai espiritual para órfãos que estão aí fora. Pessoas que se sentem órfãos, sem pai, sem mãe, perdidas, desorientadas. Saia daqui decidida a ser uma mãe. Saia daqui decidida a ser uma árvore que vai dar fruto em abundância. E muita gente vai comer do fruto que você vai produzir. Aleluia. Diga: me usa, Senhor. Me usa, Espírito Santo. Diga a Ele: me usa. Me usa, Espírito Santo. Me capacita, me usa, Senhor. Me usa. Me usa. Me usa, Senhor. O Jacó sai de dentro. O Jacó sai definitivamente de dentro. E entra o Israel. O Jacó também é jogado no mar do esquecimento. E vai ser levado para as profundezas. Os traumas, os complexos, o sentimento de orfandade também está sendo jogado no mar do esquecimento. Viu? Também está sendo jogado lá. Os bloqueios, aquela sensação de impotência, de limitação, joga lá também. E que saia daqui hoje um novo homem, uma nova mulher. Quem quer ser grande, seja servo, sirva. Quem quer ser maior, o maior, seja o menor, sirva. E Deus vai te exaltar tremendamente. Saia daqui decidido a ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, para muitos órfãos espirituais que estão aí fora e está precisando de um pai, de uma mãe. Deus vai te capacitar para isso. Tem gente na tua família, tem gente na tua vizinhança. Se nós fizermos isso, daqui a pouco a casa do Senhor não tem onde colocar tantas pessoas que nós adotamos, cuidamos, ganhamos para o reino, alcançamos, conquistamos para o reino.
Aleluia. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga a Ele, como diz a letra dessa canção: me com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura, eu quero estar aonde tu estás, Jesus. Tanto é que ele diz que os seus servos estão aonde ele está. Meu porto seguro. Aleluia. Segundo o teu coração. Meu jeito de andar. Quero um novo coração. Isso, bem forte, diga. Me restaura com seu bálsamo. Muda. Me restaura. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor. Meu porto seguro. Amém, amém, amém. Para Jesus.